drones russos sobre a Polônia, caças russos no espaço aéreo da Estônia e um voo direto sobre uma plataforma de petróleo polonesa. Tudo isso em poucos dias não é coincidência. Esses incidentes são um aviso. Algo começou. Precisamos entender que, se você pergunta se a batalha pela OTAN já começou, a resposta é sim. Mas essa batalha não é como a maioria das pessoas imagina. Agora vamos juntos rever o que aconteceu, mas principalmente o que a Rússia pretende com isso. Bem-vindo ao Além das Fronteiras. Revelamos conexões ocultas, jogos de poder e conflitos que moldam o mundo. 3 incidentes em poucos dias. Primeiro, a Polônia. Mais de 20 drones russos invadiram seu espaço aéreo. Alguns foram abatidos, outros seguiram. Os poloneses falaram em provocação deliberada e a OTAN precisou intervir. Dias depois, na Estônia, 3 MiG-31 russos apareceram sem plano de voo nem transponders ligados. 12 minutos no espaço aéreo do pequeno país báltico. Após a decolagem dos F-35 italianos, os russos sumiram pela terceira vez no Mar Báltico. Plataforma Petrobaltic. 2 caças russos sobrevoaram baixo, atravessando a zona de segurança. A guarda de fronteira polonesa falou sobre assédio. 3 provocações, 3 mensagens para a OTAN, e todas em uma única semana. Mas reparem em mais uma coisa. Cada um desses incidentes aconteceu de uma forma diferente. Primeiro, drones. Depois, caças tripulados. Por fim, uma provocação simbólica à infraestrutura estratégica. É como uma dose crescente. Começa com um teste, depois algo mais ousado e, por fim, uma mensagem direta. Estamos aqui e podemos chegar a qualquer momento. Vocês não podem impedir. Isso não é caos, é um sinal. É algo planejado, gradual e voltado à OTAN. Agora pergunto, por que Moscou faz isso? Não é um ataque aberto. Sobre o que é? Por que não provocar guerra? É importante ser claro. A Rússia não quer começar uma guerra com a OTAN agora, pois sabe que a aliança não tem força, economia ou recursos. Então por que essas provocações? A resposta é simples, é um teste de nervos, um teste de reações. Moscou está testando como cada país vai reagir, se vão protestar firmemente, ou se vão minimizar dizendo que foi apenas uma coincidência, enquanto o mundo inteiro observa. Moscou nega oficialmente as violações e diz que os aviões sobrevoam águas neutras. Mesmo assim, a propaganda russa explora esses incidentes. Não por uma admissão direta, mas ao contrário, retratando a OTAN como histérica e amedrontada. Enquanto a Rússia deve parecer calma e forte. E é exatamente essa imagem que o público russo recebe em casa. Já discutimos aqui outro cenário possível de guerra da OTAN contra a Rússia. Se quiser saber como esse conflito seria na realidade, assista a um dos nossos vídeos anteriores no canal, Zahanikami. Hoje vemos outro tipo de jogo, não uma guerra com tanques na fronteira. É uma guerra de nervos, com fronteiras mudando aos poucos, testando se a aliança vai se romper. Os incidentes de hoje revelam outro lado. Não há tanques nas fronteiras ou invasões em massa. São pequenos passos que podem levar ao mesmo resultado. Agora vamos mostrar o verdadeiro objetivo do Kremlin. O objetivo real é enfraquecer a OTAN. Parece coincidência, mas não é. Moscou deixa claro o seu propósito: desmantelar a unidade da aliança. Veja as reações. A Polônia disse imediatamente: foi intencional. O presidente americano Donald Trump disse que foi um acidente. Muitos países imediatamente apoiaram a Polônia, prometeram apoio e condenaram a provocação. Mas alguns hesitaram ou reagiram de forma morna. É isso que o Kremlin deseja: que a OTAN não tenha uma só voz e haja fissuras. Para mostrar que a defesa coletiva está escrita no papel, mas na prática pode ser diferente. Essas diferenças favorecem Moscou. Cada hesitação ou declaração fraca reforça a impressão de divisão na aliança. E uma vez que a semente da dúvida for plantada, Putin vai regá-la a cada nova provocação. É assim que se testa a coesão da aliança. Não por um grande ataque, mas por várias pequenas crises, revelando quem é corajoso e quem recua. Porque se a cada incidente surgirem interpretações diferentes, a unidade da aliança se torna apenas uma ilusão. E ilusões podem ser desfeitas, e isso é só o começo. Porque a Rússia ainda tem outras maneiras de aumentar essa pressão. Ainda não terminamos. Se você gostou deste vídeo, compartilhe. Assim você ajuda ele a chegar a mais pessoas. Se quiser apoiar meu trabalho, contribua com uma pequena quantia. Obrigado, vamos em frente. Como a escalada continua, drones e caças são só o começo. O próximo passo pode ser sabotagem.
explosões em depósitos de munição ou quedas de energia por ataques cibernéticos. Depois surgem as chamadas zonas cinzentas, situações em que não ficará claro se são militares ou civis, controlados por serviços secretos. Podem ocorrer distúrbios urbanos, incêndios em armazéns, sabotagem de ferrovias ou grupos armados sem identificação. E a mídia já especula que as provocações russas podem chegar ao auge ainda antes do final deste ano. Segundo eles, Moscou planeja atacar a zona cinzenta da Polônia antes do Natal. Fontes de inteligência britânicas dizem que o general-major, que fugiu da Rússia, revelou esses planos. Ele diz que o Kremlin planeja um ataque não nuclear à Polônia. O alvo? Testar a reação da OTAN e provocar o caos político na Europa. E o que significa um ataque na Zona Cinzenta? É uma ação encoberta, coercitiva e abaixo do limiar de guerra convencional. O objetivo é enfraquecer o Estado-alvo sem provocar uma resposta militar. Além disso, Narva, na Estônia, é frequentemente mencionada como um possível alvo. Cidade onde a maioria fala russo e podem surgir homenzinhos verdes, como na Crimeia em 2014. Narva não é o único ponto sensível. Outros locais do mapa também são frágeis. O corredor de Suwałki, entre Polônia e Lituânia, separa Kaliningrado da Bielorrússia. Fizemos um vídeo sobre isso disponível em nosso canal. Além disso, o Mar Negro, onde aviões russos e da Aliança se encontram regularmente. Até a infraestrutura submarina, como cabos e gasodutos, é alvo ideal para operações secretas, gerando um dilema. É motivo para a defesa coletiva ou ainda pode ser considerado um incidente ignorável? É exatamente nisso que Moscou aposta e espera o momento em que começará a discutir consigo mesma sobre isso. Quanto mais opções ela tem, mais difícil a aliança define a linha vermelha. O que ainda é apenas provocação e o que já é um ataque. Mas o risco não termina aí, porque o próximo passo pode ser um confronto direto. O risco da espiral de escalada. Cada incidente eleva o nível e o risco aumenta. No Báltico, alguns defendem abater aviões russos sem aviso ou explicação. O presidente tcheco Petr Pavel também participou do debate. Ele disse claramente que a violação do espaço aéreo é motivo para ativar mecanismos de defesa, ou seja, para abater tal aeronave. A Rússia agirá conforme permitirmos. Vozes semelhantes surgem na Alemanha, outros países e até nos Estados Unidos. Mas e se realmente acontecer um abate? Imagine isso. Um caça russo abatido sobre a Estônia. Putin convoca o Conselho de Segurança e a televisão estatal fala em ataque da OTAN. De repente, estamos em uma situação incontrolável, mas não totalmente inédita. Você talvez se lembre de 2015. A Turquia derrubou um Su-24 russo na fronteira com a Síria e o mundo aguardava o desdobramento. Nada de fundamental ocorreu. Sem guerra, só palavras duras, sanções e crise diplomática. Mas hoje a situação é diferente. Naquela época era sobre a periferia, sobre a Síria. Hoje é sobre o território de países membros da OTAN. Qualquer vacilo poderia impactar todo o continente. É importante notar que a dinâmica atual é bem mais perigosa. Em 2015, o Kremlin podia recuar, mas hoje está encurralado na guerra na Ucrânia. Se Putin quisesse mostrar que a Rússia não teme, poderia optar por uma resposta ainda mais forte. A escalada é uma espiral. Cada passo leva ao próximo, cada ação gera reação. O medo de um conflito nuclear se torna assustadoramente real, tornando essas provocações muito perigosas. Porque mesmo que o objetivo delas não seja a guerra, podem acabar provocando uma. E aqui, chegamos à questão mais importante. Qual é realmente o objetivo desse jogo? Conclusão. O que está em jogo? Um conflito entre a Rússia e a OTAN não vai se parecer com 24. Fevereiro de 2022. Não serão tanques avançando pelas fronteiras. Será uma sequência de incidentes, provocações, sabotagens e violações aéreas. Essas ações visam apenas minar a confiança no artigo 5. Acredita-se que atacar um é atacar todos. Se algum dia ficar claro que a aliança não consegue agir de forma unida, que hesita quando se trata do seu próprio território, então a defesa coletiva se tornará apenas uma folha de papel vazia. É exatamente o que Moscou deseja. A Rússia não iniciou guerra com a OTAN, mas um processo. Um processo que busca gradualmente desintegrar a aliança, representando o maior risco. Para o Ocidente, uma guerra com a Rússia é impensável. Para Putin, é um jogo de nervos. Ele sabe que muitos governos têm medo de arriscar um conflito nuclear por causa de pequenos incidentes. E é justamente nesse medo que ele aposta. Se a OTAN hesitar, seus cidadãos também hesitarão.
E quando as pessoas deixarem de acreditar que a aliança vai protegê-las, isso abrirá caminho para a influência russa em cada país. Dos estados bálticos à Polônia e Eslováquia, isso está em jogo. Não são apenas tanques e aviões, mas a confiança no próprio alicerce da segurança europeia, e é exatamente essa a batalha que já está acontecendo hoje. Não na linha de frente, mas nas mentes dos políticos e na coragem dos países que reagem. Pergunto a vocês, espectadores, o que é pior? Conflito aberto, visível a todos, ou enfraquecimento silencioso que corrói a OTAN? A Rússia já iniciou esse processo. A batalha pela OTAN começou. Só depende da nossa coragem para resistir. Se gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se para não perder os próximos conteúdos. Você pode apoiar meu trabalho agradecendo. Para alcançar mais pessoas, clique em recomendar. Muito obrigado.